Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão MakeFS e hoje eu quero te mostrar a interpretação de arquivo JSON dentro do Firebird. É nativo? Não é? Como é que se faz para poder utilizar esse recurso? Então é isso que a gente vai ver hoje, então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, de antemão já vou dizer para você que não tem de forma nativa importação de JSON dentro do Firebird, até porque ele não faz requisição HTTP. Mas isso não impede a gente de criar um método de fazer a leitura do arquivo JSON, em um arquivo texto mesmo, e ter esses dados dentro de um select via banco de dados, certo? Para a gente poder fazer uma consulta lá sem problema nenhum. Então, hoje eu quero utilizar o exemplo do ViaCep. Para quem não conhece, vou até trazer o site aqui na tela. Ó. ViaCep é um site que já tem muitos anos aqui funcionando, é um web service de CEP, consulta de CEP endereços de todo o Brasil que a gente tem aqui, que a gente pode utilizar sem problema nenhum, e ele retorna em vários formatos diferentes. Ele tem métodos de utilização aqui, por exemplo, do JSON. Então, se eu clicar aqui, ó, por exemplo, cliquei aqui, aí ele vai trazer aqui, ó, o Firefox no caso, ele trouxe aqui já interpretado. Então, eu quero trazer aqui, ó, dados brutos. Então, o que o ViaCep me retorna é exatamente isso daqui, certo? Então, eu preciso trazer esses dados aqui em banco de dados, certo? Então, como que eu posso fazer aqui, ó? Vou copiar todo esse conteúdo de arquivo. Lembrando, requisição HTTP o Firebird não tem, mas eu posso fazer a leitura desse arquivo aqui e interpretar isso como se fosse campo valor, campo valor, campo valor, certo? É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então, deixa eu salvar numa pasta aqui, ó, esse arquivo do ViaCep, e aí a gente vai poder fazer a interpretação desse cara, certo? Então, só mostrando aqui, ó, vou pegar aqui o arquivo, certo? Eu salvar ele dentro de uma pastinha aqui como viacep.json, certo? Então, salva esse cara, já tenho ele aqui, certo? E aí vou trazer ele aqui só para baixo para poder não ficar na frente da tela, certo? E aí vou pegar aqui, ó, nessa mesma pasta que eu já tenho, botão direito aqui, copiar como um caminho. Agora a gente vai lá para o IBExpert para a gente começar a trabalhar em cima desse arquivo JSON, certo? Então minimizo aqui, já estou com o IBExpert aberto, vamos lá, se você quiser conectar nesse mesmo banco que eu, pode fazer sem problema nenhum, beleza? Então vamos lá, select from RDB database. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é coleta de parâmetro. Então cache, abre fecha parênteses, 2 pontos p, JSON, e aí esse aqui vai ser o parâmetro de entrada, as blob, sub underline type text, certo? Então esse cara aqui, ó, é do tipo blob, por quê? Porque eu não sei qual é o tamanho do arquivo que vai ser retornado da minha consulta de CEP, certo? Então, para a CEP, para ViaCep, é sempre pequenininho. Poderia ser um varchar aqui? Poderia sem problema nenhum. Mas você pode colocar blob tipo texto aqui, ó, para a gente poder pegar arquivos maiores também, certo? Então, vou chamar esse cara aqui de JSON. Por que que eu estou fazendo essa coleta? Justamente para facilitar. Olha só, já tinha feito o teste aqui, certo? Então, se eu selecionar o meu arquivo ViaCep lá e dar um OK, certo? Que é aquele arquivo que eu salvei aqui, ele já traz tudo em uma linha só. Deixa eu só trazer aqui para ficar maior, olha só. Então, ele consegue trazer aqui sem problema nenhum todos os dados. E aí a gente já começa a observar aqui, ó, problema de acentuação, tá vendo? O lado ímpar, que tem o acento no i aqui, ficou assim, ó, aqui, são, ficou errado, certo? Por quê? Isso é interpretação de char7. Quando eu salvo um arquivo no Notepad++, aqui, ó, ele salva como TF8. Então, aqui, ó, vou pegar aqui, formatar, converter para ANSI e salva, certo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui agora, F9, e vou dar um OK no mesmo arquivo. Agora a gente vai ter esses arquivos aqui já formatados. Olha só, lado ímpar, com a acentuação certinho. Por quê? Porque o char7 que a gente está utilizando é do padrão ANSI também, beleza? Então, o Windows 5.2, que é o que eu utilizo aqui, é esse cara. Então, vamos lá. Para início de conversa, eu vou começar a fazer alguns tratamentos aqui, fazendo o quê? Trocando alguns caracteres que eu não quero desse resultado aqui, olha só. Então, por exemplo, aspa dupla, eu quero? Não quero aqui porque não vai ser importante para mim, tá? Então, eu vou tirar toda a aspa dupla que eu encontrar, vou remover esse abre parênteses, esse fecha parênteses e vou remover também as quebras de linha, certo? Então, aqui ele não aparece como um caractere, mas aqui, ó, na hora que eu mando rodar essa consulta, ó, vou dar um OK aqui, ele traz aqui já todo o CRLF, que é a interpretação da quebra de linha, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer minha própria quebra de linha e aí vou fazer o seguinte, olha só. Primeiro, vamos colocar alguns replaces aqui, certo? Replace, abro parênteses, e aí aqui, ó, vou identar para frente e aqui embaixo, vou deixar para baixo o nome do campo, certo? Que ele vai ser a última coisa que a gente vai colocar. Então, aqui, ó, replace, então vou trocar esse cara aqui, ó, tudo que ele encontrar, abre aspas ou fecha aspas, tanto faz, vou trocar por nada, beleza? Então, esse aqui já é o primeiro replace que a gente tem, fecha parênteses aqui, beleza?
beleza. Se eu der F9 aqui, ó, já não tem mais aspa dupla dentro desse arquivo JSON, certo? Então vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou indentar tudo isso aqui para frente, eu vou colocar um novo replace. Deixa eu só colocar tudo na mesma linha, ó. Aí fica fácil de saber. Replace, abre parênteses. Ó, ficou errado aqui, só trocar, replace, beleza. Aí aqui, ó, qual que é o próximo caso? Vírgula. Se ele encontrar abre parênteses, eu vou trocar por nada, certo? Então, fecha parênteses aqui, tranquilo. Parênteses não, né? Chave que eu falei aqui, ó, abre chave. Beleza, digitei certo e falei errado. Então, vamos indentar de novo para frente. E aí, eu vou colocar assim, ó, que vai ser agora um replace novo, certo? Então, replace aqui. E aí, Ctrl D aqui, ó, só que eu vou trocar por fecha chave, beleza. Daí tem mais um ainda que eu quero trocar, que é a quebra de linha, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, mais um replace, certo? Então copia esse cara, joga para cá, replace e Ctrl D aqui para a gente poder colocar o quê? O ASCII char, nesse caso aqui eu vou tirar esse parênteses daqui e vou colocar assim, ó, ASCII underline char, abre e fecha parênteses 13, concatenado, tá? Então coloco aqui, ó, esse símbolo de pipe. E aí eu vou colocar mais um aqui, ó, ASCII char 10, que é essa sequência de CR-LF. Olha só, CR é o 13, LF é o 10, beleza? Então eu coloco os dois concatenados, porque onde ele encontrar isso aqui, ele vai trocar por nada. Vamos rodar de novo esse cara aqui, ó, F9, e aí a gente vai ter aqui que a coluna JSON agora é uma coluna que tem apenas esses dados aqui, ó, certo? Os dados brutos mesmo, sem nada de parênteses, de aspa, nem nada, beleza? Então, estou fazendo essa interpretação dessa forma, por quê? Porque para o meu caso do ViaCep, eu não tenho necessidade de ter nada mais que isso, certo? Tem casos em que você pode ter dois pontos no meio de uma string e aí serve a aspa dupla para delimitar? Tem sim, mas não é o caso do ViaCep, certo? Então você vê aí se você vai poder tirar esse cara aqui ou não, certo? Essa aspa para você poder fazer interpretação ou não, certo? Então vamos lá, esse cara aqui é o meu parâmetro, é a coleta de parâmetro. E aí eu vou transformar isso aqui em um CTE para facilitar, certo? Para eu poder chamar essa coluna JSON aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, o if ps, abro parênteses, e aí esse cara aqui vem para frente, fecha parênteses aqui embaixo. O que eu posso fazer aqui, ó? Select from P, e aí eu coloco aqui um asterisco F9, ou posso colocar simplesmente p.json, que daí eu consigo acessar já esse parâmetro de dados aqui interpretados. Agora, deixa eu dar F11 aqui para poder aumentar a área de gravação. Então, agora que eu já tenho o parâmetro tratado e posso escolher aqui, ó, p.json, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso quebrar as linhas toda vez que eu encontrar o quê? Uma vírgula, certo? Então, sempre que eu encontro uma vírgula, eu preciso quebrar a linha. Por quê? Porque eu quero transformar tudo isso daqui em linhas. Cada um desses campos com o valor, desse par de campo com valor, quero trocar por linhas. Eu quero transformar em linhas diferentes, certo? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou criar um CTR recursivo, olha só. Na verdade, vou fazer aqui primeiro, ó, só para facilitar. Aqui eu quero pegar o quê? Vou extrair left, com a função left, eu vou extrair tudo o que tem da esquerda para a direita até a posição da vírgula. Então, position, abre e fecha parênteses, procuro o quê? A vírgula dentro de onde? De p.json, certo? Então, menos 1 aqui, para quê? Para eu não pegar a posição da vírgula em si. Olha só, se eu não colocar o menos 1, vou dar um F9 aqui, ó. O que eu tenho aqui na primeira posição? Olha só, ele encontrou aqui, ó, CEP, dois pontos, o CEP informado, vírgula, só que eu não quero a vírgula, então eu coloco aqui o menos 1, certo? Então, menos 1, vou dar um F9, F9 de novo, e a gente tem aqui agora o resultado sem a vírgula. Beleza, esse cara aqui eu já vou transformar em varchar, certo? Então, cast as varchar, colocar de 100 posições, que eu sei que isso daqui vai ser suficiente. E vou chamar isso daqui de linha, certo? Então, F9 aqui, ó, eu já tenho a primeira linha exportada do meu conjunto de dados de CEP, beleza? Então, aqui eu quero agora pegar o restante desses dados de CEP, restante que está lá na coluna p.json, e colocar em uma coluna separada, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, substring, abre e fecha parênteses, p.json from, aí a partir de que posição? A partir da posição da vírgula mais 1, certo? Então, a partir da posição vírgula mais 1, eu pego o quê? O restante, certo? Então, já tenho fecha parênteses aqui, beleza? Vou colocar aqui, ó, como restante, certo? Então, F9, e aí vamos ver o que a gente tem aqui de resultado. Então, no início, no campo da esquerda, eu preciso pegar o conteúdo da primeira linha, aqui eu preciso pegar o conteúdo do restante do arquivo, certo? O restante do arquivo tem que estar aqui. Beleza, então aqui, ó, vou transformar isso aqui em um CTR recursivo para quê? Para que ele continue fazendo todo esse tratamento aqui, ó, dentro do restante do arquivo até chegar no final do arquivo, certo? Então aqui eu vou colocar uma vírgula, certo? Para colocar uma nova declaração de CTR, que vai ser rs, abro parênteses,
Isso aqui vai para frente, fecha parênteses, e aqui embaixo, ó, eu vou continuar esse select aqui na R, beleza? Então, fazer assim, ó, select recursivo usando o CTE. Union ao select, colocar só assim, ó, mais um para baixo, select from R, beleza. Por que é recursivo? Porque eu estou fazendo um select na R, sendo que eu estou dentro da R, certo? Por isso que ele é recursivo. Beleza. Então aqui, ó, eu preciso ter exatamente as mesmas colunas que eu tenho aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou copiar esses caras aqui e colar eles aqui embaixo, certo? Só que aqui eu tô fazendo select na R e aqui eu tô buscando dados da P, certo? Então, não vai dar certo. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que fazer esse tratamento de pegar tudo que tem da esquerda para a direita, certo? Até o ponto da vírgula, certo? Até o local onde a vírgula tá, -1, e aí pegar o restante do restante, certo? Então aqui, ó, onde tá p.json, eu vou trocar por r.restante, certo? Então, faça essa troca aqui, ó, replace all de novo, beleza. Agora, se a gente for fazer esse select aqui, ó, vou fazer aqui embaixo, tá? Select from R. E aí, o que eu quero pegar da R? Linha. E também a restante, certo? A coluna restante. Beleza. F9 aqui, ó, vamos ver o que a gente vai ter. Ó, CTR tá com dependência cíclica, ou seja, ele tá fazendo select nele mesmo. O que faltou aqui, ó? Declarar que esse CTE aqui, ó, esse CTE, esses dois CTEs que eu tô trabalhando, dentro deles, no meio deles, eu tenho alguma recursividade, certo? Então eu escrevi aqui, ó, recursive, certo? Preciso escrever isso daqui, senão vai dar erro dele tentar selecionar dados dele mesmo, beleza? Agora vai dar certo. F9 aqui, ó, F9 mais uma vez, que já está informado o parâmetro, beleza. A gente tem aqui nulo, deu erro. Deixa eu ver aqui, ó, o que aconteceu. Deu um erro bem bagunçado aqui, ó. Inclusive ele colocou uma mensagem errada aqui, ó, falando que um registro foi inserido onde? Não foi inserido nada, não. Clumped too long, certo? 24.526. Tá, então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou cancelar. E aí provavelmente é porque aqui ele não está encontrando a vírgula do final. Olha só. Eu tenho uma linha de dados, deixa eu só selecionar aqui de novo o nosso CTE de parâmetros, certo? Só esse trecho aqui, beleza? Então, ok, vamos pegar aqui os dados do jeito que eles estão, certo? Então, eu vou pegar aqui o meu ViaCep, vamos lá, cadê o meu arquivo do ViaCep? Deixa eu pegar, beleza, tá aqui, certo? Então, vou colocar ele aqui embaixo do jeito tratado, certo? Então, vou colocar aqui como texto normal, para a gente conseguir enxergar melhor. Beleza, então a gente tem o quê? Tem isso daqui, vírgula, esse outro aqui, vírgula, esse outro aqui, vírgula, esse outro aqui. Então tem vários dados aqui. Beleza, lá no final eu não tenho uma vírgula, certo? Então, como eu não tenho essa vírgula aqui no final, ele tenta encontrar o final do arquivo e não consegue, beleza? É muito provável que seja esse aqui o problema. Então, vou cancelar aqui a transação e vamos colocar aqui, ó, no final do nosso parâmetro, aqui, ó, onde eu estou definindo JSON, eu vou concatenar com uma vírgula, certo? Foi o reme aqui a mais, mas é só a vírgula mesmo. Vamos dar F9 aqui para ver o que vai acontecer, certo? F9 mais uma vez, deu o mesmo erro. Outra coisa que está faltando aqui, ó, vamos já tratar também, que a gente não definiu o final da recursividade, aonde é que ela vai parar. Então ela tem que ter um ponto de parada, senão ela fica girando com um limite de 1024 iterações, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar esse restante, r.restante, e vou colocar ele no where r.restante diferente de vazio. Enquanto tiver conteúdo no restante do arquivo, então continua processando. Chegou no vazio, beleza. Significa que não tem mais nada para processar. Vamos lá, F9 de novo, F9 mais uma vez, e vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Agora a gente tem o nosso resultado, beleza? Então aqui a gente chegou nesse tipo de resultado que a gente tem campo, dois pontos valor, campo, dois pontos valor, com espacinho no início, com espacinho no final, provavelmente, certo? E aqui a gente tem a coluna restante. Coluna restante para a gente não é interessante. Perceba que aqui, ó, quando chegou no vazio, ele não tentou processar de novo, certo? Então, por isso que a gente conseguiu aqui ter esse resultado. Vou pegar só o r.linha e agora a gente pode seguir o padrão do seguinte, olha só. Primeiro, vou fazer um trim aqui para quê? Para a gente poder remover espaço do início e do final. Tira esse asterisco que não tem, certo? Então, perceba, aqui a gente tem um espacinho no início, certo? No final, não sei se tem, mas vou colocar o trim. Ele já trata os dois se tiver, beleza? Então, aqui, ó, já estou colocando o trim. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar tudo que tem até o dois pontos, certo? Então, como que a gente faz? Vamos fazer o seguinte também, ó. Vou colocar um upper aqui. Upper, abro parênteses e fecho parênteses aqui no final do nosso parâmetro JSON. Por quê? Estou jogando tudo para maiúsculo para facilitar, certo? Para ficar tudo num padrão só. Percebe que aqui está tudo minúsculo, tá esquisito, ó. Os nomes dos campos estão tudo minúsculo. Então vamos lá, tudo maiúsculo. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Colocar assim, left, abro parênteses. Então aqui vai da esquerda para a direita, vírgula, até a position. Abro e fecho parênteses, ficou errado aqui, ó. Position, beleza. Então aqui eu vou procurar o quê? Procuro dois pontos.
E aí, vou procurar aonde? Dentro de r.linha. Então, procure esses 2 pontos dentro da linha, feche parênteses aqui do left, beleza? Fechado. E aqui eu vou colocar como campo, certo? Tudo que tiver aqui é nome de campo. Daí, o que tem para depois do 2 pontos, olha só, aqui no resultado a gente tem, depois do 2 pontos a gente tem o valor, certo? Então como que a gente captura o valor? Substring, abre e fecha parênteses, colocar assim, ó, r.linha da posição, então from dessa posição aqui, certo? Então dessa posição, lembrando que a gente precisa colocar aqui -1, né, para não pegar a posição dos 2 pontos. Então aqui, ó, r.position mais 1, para a gente poder tirar esses 2 pontos também da nossa coluna valor, certo? Então aqui já tô pegando a substring a partir da posição dos 2 pontos mais 1, certo? E eu vou chamar isso aqui de valor. Beleza. F9, vamos ver que resultado que a gente está tendo. Ó, F9 mais uma vez. Vamos lá, a gente tem aqui, ó, campo, 2 pontos e valor. Olha só, o 2 pontos ainda está aqui, certo? Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Olha só, dentro desse trim aqui, ó, esse r.linha, na verdade, ele tem um espaço no início, lembra? E aqui a gente não colocou o trim, certo? Então, trim aqui também, porque senão ele erra a quantidade de caracteres que ele tem que percorrer. F9 aqui, ó. Então, vamos lá. F9 mais uma vez. Aí agora sim, a gente tem campo e valor. Beleza, perceba que aqui no valor a gente também tem, ó, espaço no início, certo? Vamos remover esse espaço. Como que a gente faz? Trim também, certo? Então vem aqui, ó, trim, abro parênteses e fecho parênteses aqui no final. F9, F9 mais uma vez. E a gente tem agora, ó, todos os campos do nosso JSON em formato de linhas e colunas, certo? Onde tem a coluna campo, que é o nome do campo que estava lá no JSON, e tem o valor aqui que estava lá no JSON também, e aí você pode pesquisar qualquer valor que tiver dentro do JSON a partir de um select. Então, só salvar o arquivo do JSON lá dentro, dá um F9 aqui, seleciono aqui qual é o arquivo que a gente vai pesquisar, dou um OK nele, beleza. Então agora toda a interpretação de JSON já pode acontecer via select sem problema nenhum. Lógico, aqui ó, a gente vai ter uma limitação de 1024 iterações por conta da recursividade, certo? A recursividade do Firebird te limita a 1024 iterações no máximo. Então, se você tiver um JSON muito grande, pode ser que você esbarre nesse limite aí. Daí o caso você passar para PSQL para você trabalhar com laço de repetição e conseguir fazer essa interpretação sem limitação nenhuma. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, que é extremamente importante para a relevância do canal. E não esquece também de dar uma conferida lá no site do FDD, Firebird Developers Day, que é o evento que eu já falei aqui no canal, para você saber se eu vou ou não vou palestrar nesse evento. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not